pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato para vocês muito impactante que vai, eu creio, libertar e levar cura a muitas vidas através desse testemunho, tá? E por isso eu trago aqui para vocês. Tenho vários testemunhos que eu tenho recebido por e-mail, aos pouquinhos eu vou trazendo aqui um por um para compartilhar com vocês. Se você também quiser dar seu testemunho de experiência no convívio com pessoas com esse transtorno que você crê que vai poder abençoar a vida daqueles que estarão aqui recebendo, envie um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com. E vamos ao relato de hoje, onde ela começa dizendo: meu nome é Alice e eu venho aqui deixar esse relato para poder ajudar muitas pessoas que possam estar passando por algo parecido. Vou começar explicando minha infância, porque é importante para entender por que me sujeitei a tudo isso. Fui criada pela minha mãe e minha avó, juntamente com meu irmão mais novo. Meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe e deixava ela passar fome com 2 crianças pequenas. De tanto sofrer, minha mãe se separou dele e foi embora para uma cidade bem pequena, de 5.000 habitantes. Minha mãe sempre sofrendo muito, mas muito mesmo, para nos criar. E minha avó auxiliando no que podia sempre. Meu pai, simplesmente para punir minha mãe por ter ido embora, resolveu nos abandonar para que ela sofresse para nos criar e alimentar. Passaram-se alguns anos e minha mãe, em busca de nos dar estabilidade, arrumou um namorado que gostava dela, mas ela não. Ele era solteiro e sem filhos, então resolveram morar juntos e lá se foram 12 anos. Ele me odiava, judiava emocionalmente da minha mãe e fazia meu irmão de escravo. E ele chegou a me abusar sexualmente. Tudo só parou quando comecei a entender que aquilo era sexual e não carinho de pai. Comecei a entender que ele passava as mãos em mim quando brincava comigo e meu irmão. Então me distanciei completamente dele. Como eu era testemunha do tanto que minha mãe sofria, eu resolvi não contar, porque me sentia suja e culpada por aquilo. E também porque não queria ver minha mãe sofrer mais. Tanto que ela não sabe até hoje. Quando completei 17 anos, eu pedi para voltar para a cidade onde nasci, pois minha avó já havia voltado para lá. E esta era uma forma da minha mãe ter coragem de sair daquela vida horrível e infeliz. E consegui. Com a minha decisão, minha mãe, dentro de 6 meses, tomou coragem para separar dele e vir embora. Minha vida recomeçou. Arrumamos trabalho, progredimos na minha cidade natal e tudo foi ficando mais leve e feliz. Arrumei um namorado ao qual namorei por 7 anos e que era um bom menino, apesar da imaturidade, mas por fim terminamos. Ele não deixava eu sair sozinha, beber e conversar, e eu queria viver, conhecer a vida. Por fim terminei e não voltei atrás. Logo conheci um policial que namorei por 3 anos. Me apaixonei por ele porque ele não era controlador. Me levava para sair, dançar e nos divertíamos muito. Mas ele me traiu e me trocou por uma dentista. Bem, não estava livre dos mau caráteres da vida, mas nada poderia ser pior do que ainda estava por vir. Passou-se um ano e eu estava trabalhando de vendedor em uma loja de roupas e naquela época não havia celulares modernos e tudo era feito por mensagem de texto. Cheguei para almoçar, liguei o computador e lá estava um convite de amizade dele no Facebook. Olhei, não o reconheci, então não aceitei. E se passaram dias. Em um fim de semana sozinha em casa, resolvi olhar direito e aceitei o convite da amizade. Na mesma hora ele me mandou mensagem dizendo que era amigo do meu primo e se eu era solteira. Passamos dias conversando até que ele, insistindo muito em me ver pessoalmente, sugeriu ir ao meu encontro e eu permiti. Quando ele desceu do carro, ele estava com uma taça de vinho e 2 copos e me disse que aquilo era uma comemoração do nosso primeiro encontro. Gente, já tudo programado, né? Parte do love bombing, algo inesquecível, né? Para a pessoa nunca mais esquecer deste momento na vida. Ele era sensacional, educado, limpo, cheiroso, companheiro, saía comigo e me acompanhava em tudo que eu queria fazer. Eu notava que ele adorava minha alegria de viver e minha inocência. Ele se mostrou sério e um homem para casar. Eu saía do trabalho e já tinha a mensagem dele no meu celular avisando que estava cozinhando para mim. E do jantar ele me convencia a dormir com ele e assim cada dia era uma surpresa.
tanto que eu cheguei a ajoelhar no chão e agradecer a Deus por ter encontrado uma pessoa tão especial. Com 1 mês e meio, ele me mandou uma mensagem querendo conversar sério. Achei estranho e me gerou uma ansiedade durante o dia todo porque ele não me disse o que era. Nesse dia, ele foi à minha casa e me disse que não queria brincar de casinha e que ele queria coisa séria. Perguntou do meu salário, das contas que eu tinha, se eu tinha nome limpo e fez uma planilha me dizendo que ele tinha casa própria, que me amava e que queria que eu parasse com meus gastos com aluguel e fosse morar com ele, porque ele não tinha tempo para perder. Aí ela coloca entre parênteses, querendo me dizer que se eu não tivesse afim, ele não queria mais. Parece tão lindo, né, gente? Eles falam de um jeito assim como, olha, eu quero algo sério, eu não quero brincar não, eu te amo. Então, não quero mais que, olha só, eu tô te ajudando, eu não quero mais que você fique pagando aluguel, vem morar comigo. Gente, que proposta é essa, né? Quase impossível de você negar, né? Mas tudo que vem deles custa um preço muito caro, que lá na frente a gente vai ver. Era uma intimação, era intimando ali. Ou vai ser assim, ou eu também não quero mais ficar com você, porque eu quero algo sério. Se não for sério, se não for assim, do meu jeito, só que eles não falam diretamente assim. Então estão oferecendo coisas lindas e maravilhosas, parece que realmente é amor. Eu não estava preparada para tudo aquilo, mas achei que era uma prova de que ele me amava. Exatamente. Nessa mesma conversa, ele me disse que ele tinha um bom trabalho, então nós não teríamos muito o que pagar e que ele era homem. E que ele pagaria as contas de casa e meu dinheiro ele jamais tocaria. E que era para eu usar para ficar sempre linda. Pensei, que homem maravilhoso. Exatamente, né? Por isso que eu falo, gente, quando parece muito bom para ser verdade, abra os seus olhos, escute a tua intuição porque ela não falha. Fomos morar juntos com a promessa que nos casaríamos no papel. Nos primeiros meses comecei a notar que ele aumentava as histórias para os amigos de uma forma que aumentava e engrandecia ele sempre. Toda vez que estávamos com algum amigo que ele ia contar uma história, essa história era distorcida e eu comecei a me incomodar com aquilo. Mas eu não conseguia reclamar, afinal ele era tão bom. Com 2 meses morando juntos, eu já havia trocado de trabalho e estava em uma empresa muito boa, então ele foi demitido. Ele me contou uma história muito estranha, como se ele tivesse sido vítima de outro funcionário e eu, claro, acreditei. O salário que seria só meu começou a sustentar a casa. Olha aí, gente. Tudo tem um preço com esses seres. Tudo lindo e maravilhoso, né? Como pode agora você não vai sustentar a casa se ele te ofereceu tudo? Que ele ia pagar tudo, que o dinheiro seria só seu. Como você pode agora nesse momento que ele foi demitido, coitadinho? Tudo planejado, gente, se é que existia algum emprego, tá? Às vezes não existe nada, eles já fazem toda essa cena só pra depois você se sentir na obrigação de ter que retribuir aquilo. Passamos uns 4 meses vivendo do meu dinheiro, porque ele tinha um filho do primeiro casamento e pagava a pensão. Então eu pagava o grosso da casa. Sendo assim, como ele estava em casa, ele passou a andar com o meu cartão na carteira dele, com a desculpa que pagaria as contas. Me incomodava ver que eu chegava em casa e tinha que fazer tudo e ele deitado, em depressão no sofá. Mas ele me bombardeava de amor, então eu deixava pra lá. Eu sentia que estava errado, mas não tinha coragem de dizer. Anos depois descobri que ele ia atrás da ex com a minha moto e meu dinheiro o dia todo enquanto eu trabalhava. Ele começou a me pressionar a ter filho com ele. Fiquei meses tentando e nada, fiz exames, achei que estava doente e não conseguia até que engravidei. Durante as tentativas ele ficava falando, você deve ser doente, porque não fica grávida. Eu não notava agressividade, apenas me senti chateada. Exatamente, por conta desse love bombing que eles fazem, aquela coisa linda e maravilhosa, primeiro a gente se sente mal, né, de falar pra pessoa, oh, caramba, só eu aqui fazendo as coisas, levanta, vai buscar um emprego, né? Não desanima. Não, os coitadinhos e você lá se matando e você acha que eles estão ali preocupados com você? Nada, tudo fingimento. Tudo desculpa pra continuar ali vivendo do oba-oba.
Ele buscou o teste de gravidez e abriu antes de chegar, e de lá ele simplesmente saiu para comemorar com os amigos, sem ao menos me avisar que eu estava grávida. Gente, essa parte eu não acreditei. Todo mundo à nossa volta sabia, menos eu. Ele não atendia minhas ligações. Ele comemorou muito com os amigos e já chegou dizendo que seria homem, porque ele não faz filha mulher. Olha isso, gente. Ele buscou o teste de gravidez, viu que ela estava grávida, não avisou a ela, foi comemorar com os amigos sem ela. Gente, isso é o cúmulo do absurdo, gente. E lógico que isso aqui já foi pra machucar. Lógico. E eles têm desculpa pra tudo, né? Depois ia falar o quê? Poxa, não posso nem comemorar e ficar feliz que eu vou ser pai? Eu era apenas a hospedeira. Passei 9 meses muito sozinha. Ele não passava a mão na minha barriga. Insistia em dizer que era menino. Quando ele descobriu que era menina, ele não disfarçou a insatisfação. Logo que descobrimos a gravidez, ele havia entrado na faculdade com o discurso de arrumar um trabalho melhor. Então ele pouco convivia comigo. Gente, isso é uma coisa que acontece muito. Eu vejo isso acontecer direto com muitos deles e normalmente esses aqui são os mais psicopatas, tá? Eles não conseguem ficar convivendo ali com a pessoa porque para eles é uma energia consumida, porque eles têm que fingir o tempo inteiro. Por mais que aqui e ali a máscara caia, eles têm que manter ali aquela imagem, né? Porque senão você vai embora e você não vê logo quem é e você não vai ficar ali o resto da sua vida sofrendo, sabendo que a pessoa tá fazendo de propósito. Então eles estão sempre viajando, estão sempre arrumando alguma desculpa para não estar ali com você. Tá? Eles não aguentam, eles não gostam, eles gostam de viver no canto deles só eles. Quando eles estão perto, é para manipular, é para causar dor, é para suprir eles do vazio existencial, do tédio que é a vida deles. Continuando. Eu sabia que não era o que eu sonhava, mas pensava em relevar. Não levava ao pé da letra. As coisas pioraram com o decorrer da gestação. Ele, que era espetacular na cama, já não se interessava mais e não me tocava. Esperava eu dormir para usar meu computador para conversar com outras via Facebook. Com 8 meses e problemas com a pressão arterial, eu acordei e vi ele estava digitando. No outro dia fui perguntar a ele e ele disse que deveria estar sonhando, que ele jamais faria aquilo. Fiquei pensando que eu estava louca, porque eu jurava que tinha visto e até vi ele fechar o notebook ao me ver mexer na cama. Se passaram alguns dias e o médico me afastou devido à pré-eclâmpsia e me recomendou repouso absoluto. Como aos poucos fui me afastando de amigos e da família, quase ninguém estava próximo de mim. Então entrei por acaso no Facebook dele e peguei ele conversando com uma amiga da família dele sobre nosso relacionamento. A moça dizia coisas horríveis sobre mim e sobre nosso bebê, e sobre a conduta dele e dizia o que ele deveria ter feito. Ele simplesmente não nos defendia. Até que entrei na conversa e demonstrei que estava assistindo tudo. Ele me bloqueou na hora. Só sei dizer que foram só algumas vezes que senti ele mostrar seu verdadeiro eu, e o primeiro foi este. Ele me disse: eu precisava de ouvir de alguém algumas verdades. Eu não consegui entender o porquê daquela frase, mas ficou marcado. Depois disso, ele me deu tratamento de silêncio por alguns dias. Sentia que ele queria me punir por ter brigado com ele. Foi a primeira vez que não aguentei e pedi perdão. Interessante que depois que eu pedi perdão, ele me deu um pouco de amor como no começo, mas não durou muito. A nossa casa estava suja e abandonada, e eu de cama. Ele sempre na rua dizendo estar procurando emprego, e à noite na faculdade. Gente, olha só. Como pode, né? Sempre com as desculpas e a gente é tão forte, né? Somos tão fortes depois que a gente enxerga tudo isso, né? Na época a gente acabava achando que a gente não tinha força pra nada. Só quem é forte consegue aguentar tudo isso aqui, viu? Logo o médico marcou a data do nascimento da minha filha e na véspera simplesmente ele sumiu e seu celular estava desligado. Chorei tanto porque estava sensível, precisando de apoio dele e mais uma vez estava eu lá sozinha. Nesse dia ele chegou 2 da manhã e nós daríamos entrada na maternidade às 6 da manhã. Eu já estava desgastada demais para brigar. Ele me disse que furou o pneu do carro de uma amiga e acabou a bateria, então ele foi ajudá-la. Para poupar meu bebê que estava prestes a nascer e minha condição era extremamente ruim, fiquei quieta e ele deitou e dormiu como se nada estivesse acontecendo, sem ansiedade nenhuma.
Exatamente. Por quê? Porque provavelmente já é um psicopatinha, né? Porque eles realmente não sentem nada. Você pode perceber, os narcisistas e os sociopatas, eles são bem impulsivos. Muita ansiedade. Psicopata, não. Psicopata, você vê que é assim, bem pleno, neutro. Eles não têm emoções, tá? E eles não deprimem. Eles fingem só. Chegamos no hospital e ele se recusou a entrar na sala do parto. Fui sozinha e magoada por dentro. Soube depois que ele saiu e deixou minha mãe sozinha no hospital. Quando ele retornou, eu já havia até recebido visitas e ele foi a 4ª pessoa a conhecer nossa filha. E ele agindo como se nada estivesse acontecendo, parecia algo corriqueiro, não o nascimento de um filho. Gente, isso é muito comum de acontecer, já aconteceu comigo, eles fazem de propósito para magoar mesmo. No momento que você mais está precisando, e aí eles falam, não vou entrar. Como que pode um pai se recusar de entrar na sala do parto? Tudo bem que às vezes a pessoa tem medo, fica nervoso, passa mal, mas não é o caso deles não. No caso deles é maldade pura, porque sabe que é um momento tão importante e o foco não vai estar neles, né? Vai estar no bebê. E isso incomoda demais. Então eles arrumam confusão para que então o foco seja neles. 3 dias após chegar em casa, ele deu uma festa em casa com muita gente. Gente, ninguém merece. Imagina você chegar da maternidade com um bebezinho de colo. 3 dias depois, se recuperando, eu não sei se você teve parto normal ou cesárea, independente de um ou do outro, se for cesárea, pior ainda. E você ter uma festa cheia de gente na sua casa, é total falta de empatia, gente. Como pode isso? E detalhe, dá pra perceber que ela nem ficou sabendo, ele nem avisou, nem perguntou, ele simplesmente fez acontecer, né? Eu toda cansada com um bebê pequeno e ele simplesmente ignorava. Foi então que um desses amigos arrumou uma vaga em uma fábrica para ele. Dei graças a Deus porque eu tinha até aí bancado tudo, inclusive todo o enxoval, parto e coisinhas da bebê. Minha vida só piorava e eu buscando e buscando aquele marido do começo que não existia. Até que tive que retornar ao trabalho e minha bebê tinha 1 mês e meio apenas. Ele fez muita pressão emocional para que eu saísse do meu trabalho, que era muito bom, ao ponto de dizer que eu era péssima mãe por não querer cuidar de minha filha e deixar ela com terceiros. Por fim, me senti culpada e pedi demissão. Ele havia me prometido que assim que minha bebê estivesse maior, ele me arrumaria uma vaga lá onde ele estava trabalhando. Ele até tentou que fosse no tempo que meu seguro-desemprego acabou, mas demorou 2 meses para que eu fosse chamada e foi aí que ouvi da boca dele. Você não vai trabalhar, não? Não vou sustentar a mulher coçando a bunda em casa. Trate de arrumar um trabalho para pagar seus gastos aqui dentro. Gente, isso é muita perversidade de uma pessoa. E eles fazem isso mesmo para enlouquecer, tá? Ele fala para você pedir demissão, para você cuidar da filha, você pede demissão e agora ele manda você arrumar um trabalho. Simples assim, né? Ouvi isso do nada, simplesmente ele me olhou com um olhar que me dá medo até hoje e me disse isso. Até que fui chamada a ingressar nesse trabalho, então trabalhávamos na mesma empresa. Meu pai, ninguém merece. Nessa época ele já havia subido de cargo para uma posição de chefia e esse amigo que indicou era seu único chefe direto. Como na empresa os chefes usam uniforme de cor diferente, eu conseguia ver como ele tinha satisfação em vestir aquele uniforme. Engraçado que em casa ele era muito ruim, mas ao entrar na empresa me beijava e entrava de mãos dadas. Parecia o casal perfeito. Mas para um observador era só olhar nos meus olhos e ver que não havia mais brilho. Ele fazia caridade para as pessoas, arrumava emprego para os outros, era genial no que se prestava a fazer. E só estava crescendo. As pessoas o admiravam enquanto eu trabalhava no braçal e ele só se aproximava de mim quando tinha alguém perto, que ele queria mostrar o quanto era carinhoso. Claro que também dentro da empresa ele tinha outra mulher que se envolveu e muitas pessoas sabiam, menos eu. Ele gostava de dar festas, mostrar a casa bonita que ele tinha, mas a partir daí ele começou a só convidar pessoas de grandes cargos e alguns bajuladores que ele tinha. Meu querer nunca, jamais foi sequer ouvido. Meu papel era limpar, cozinhar, servir, sorrir e fingir que éramos felizes.
cuidar da nossa filha e não pedir meu cartão que nunca veio às minhas mãos. Como eu ganhava pouco, ele sempre dizia que era a minha parte dos gastos. Quando falava em sair da relação, ele me punia com muitas humilhações e tratamento de silêncio. Nisso, eu me sentia errada, então pedia desculpas. Eu sabia que estava errado, mas não tinha forças. Pensava que como eu iria voltar para a casa da minha mãe com uma criança nos braços, e que isso não era certo. Pensava em evitar que minha filha tivesse padrasto como eu tive. Eu tinha que aguentar. Olha aqui que interessante, né? Como que o passado dela, o trauma que ela teve na infância, afetou agora a decisão dela e acabou impedindo que ela saísse de um relacionamento abusivo, por medo, né, de acontecer o mesmo com a filha dela do que aconteceu com ela, dela se relacionar com outro homem e a filha dela com esse padrasto correu o risco aí de ser abusada também. E veja bem, gente, isso que ela demonstra aqui é muito real. Para os outros é a família margarina, né, do comercial da margarina. Só da porta para fora. Por isso que a imagem deles é tudo. Na empresa ali beijava, mãos dadas, e dentro de casa abusava. Todo mundo acha que eles são acima de qualquer suspeita. Por conta disso, exatamente, porque a hora que a mulher expõe, aí todo mundo vai falar, imagina, impossível, a louca é ela, porque ele sempre fez isso aqui na empresa, sempre foi o melhor, sempre ajudou todo mundo. Essa mulher que não bate bem da cabeça. Tudo de caso pensado. Eu não tinha calça para ir trabalhar, usava uma rasgada no meio das pernas e não sentava com medo de alguém ver. Ele sempre reclamando da limpeza da casa e dizendo que eu era péssima mãe. Sem contar que em todo esse tempo e com a gestação e a infelicidade eu engordei um pouco e meu corpo não era o mesmo. Deixei de ser aquele troféu em que ele exibia para as pessoas. Ele fazia questão de fazer piadinhas e me chamar de bolotinha e ainda me dizia que era apelido carinhoso e que eu deveria amar esse tipo de carinho. Oh, que infeliz que esse homem é, né, gente? Como pode? Dá pena, né? Apelido carinhoso. Chama ele de um apelido carinhosinho, psicopatinha. Ele vai adorar. Em uma dessas festas em casa, conheci a Karina. Ele me apresentou ela como colega de sala, que ajudava ele nas tarefas da faculdade. Ela era mais velha, 8 anos, recém-separada, mãe de 3 filhas, 2 delas adultas e uma adolescente. Ela me parecia sofrida, educada, mas uma mulher simples. Não era linda e nem feia ao extremo, mas tinha uma casa boa e um carro. Não desconfiei porque junto dela vieram mais pessoas da sala dele. A partir daí, essa mulher era a figurinha certa nas festas que ele dava, sempre sem meu consentimento, claro. Via uma aproximação deles e notei também que ela tinha mudado. Ela já não usava mais roupas simples, e sim saias bem curtas, mais atirada e diferente. Comecei a não gostar e ao falar para ele, ele mentiu dizendo que ela estava daquele jeito porque estava se sentindo a novinha, saindo com um amigo dele, que também era casado. Rapidamente exigi que ele afastasse ela da minha casa, porque não queria ser cúmplice daquela sujeira. Mal sabia eu. Nessa mesma festa, ela chegou e eu estava no banho. Ele atendeu a porta e quando saio do banho encontro Karina alisando minha cama sentada dentro do meu quarto me esperando, como se fosse minha melhor amiga. Achei aquilo horrível, mas já era horrível ter que suportar aquelas festas todos os fins de semana, então só senti algo ruim. Os anos passando e meu brilho sumindo, e eu me sentia tão infeliz. Se eu falasse algo que ele não gostava, ele quebrava a casa, quebrava as coisas que eu mais gostava, como o celular que ganhei da minha mãe e também o meu notebook. Até um dia que ele chegou tarde e fui questionar a demora, e ele me bateu. Nossa filha deitada na cama dormindo e ele me pegou pelo cabelo e me arrastou, cuspiu no meu rosto, me chamou de lixo e dizia que ia me matar. Fechou as portas, ateou querosene na casa e tentou pôr fogo. Eu gritei por socorro, o vizinho escutou, ligou para a polícia e ele negou que algo estivesse acontecendo para o policial com tanta calma que eu fiquei impressionada. Só dele olhar para mim eu já sabia o que eu deveria falar e mais uma vez fiz o que ele esperava.
Como sempre, tive que pedir desculpas porque ele alegava que eu chamei a polícia, mesmo sabendo que eu não tinha a possibilidade de ligar, afinal meu celular eu nem tinha porque ele havia quebrado. Então, para evitar mais brigas, fazia o que ele queria, mesmo que não tivesse sido eu. E no outro dia, eu ia trabalhar e recebia beijos e eu te amo. Gente, isso é para enlouquecer qualquer um, né? Olha só a tortura que eles fazem na vida de uma pessoa. Quando eu falo sobre eles no mundo espiritual, gente, isso aqui explica tudo, tá? Porque uma pessoa normal como nós, uma pessoa que é capaz de amar, que tem Deus na vida, que tem amor pelo próximo, jamais conseguiria fazer isso com outra pessoa. Por mais raiva que a pessoa tivesse, não tem como a pessoa fazer isso, porque você vê, é tudo de caso pensado. É tudo preparado, do jeitinho. Ele já sabia que ele tinha total controle sobre a vida dela. Sobre a sua vida. Alice. Temos a nossa participante especial aqui. A Kathy, ela não perde mais um, né? Não perco mais um vídeo aqui, eu quero participar. Mas é impressionante, gente, sabe? Essas pessoas são pessoas que... Para eles a vida não faz mais sentido, eles já mataram a criança interior, eles não amam, eles não sentem empatia, eles têm ódio, nojo do amor. Então, como eles não conseguem mais ser felizes, porque eles também nem querem buscar mais isso, porque eles não têm mais esperança, eles só têm ódio, o inimigo já tomou conta ali, então o que resta a eles é destruir a tua felicidade. É acabar com a tua vida, porque a deles já não existe mais. Eles não têm alegria em viver. Para eles não faz sentido, não existe nada, é um buraco. Eles mesmos falam que é como se eles fossem um pedaço de carne andando, respirando. Porque lá dentro não tem nada, não tem propósito, não tem... É muito triste, gente, é muito triste. Mas é uma realidade. E não tem o que a gente faça para ajudá-los. Você vai falar de Deus para eles, eles ficam ainda com mais raiva de você. Então só resta a gente se afastar e orar, porque é só Deus que pode fazer algo ali. E a pessoa mesmo assim tem que querer. Na minha percepção, ele era muito bom no sexo, mas era um sexo egoísta e humilhante, em que eu tinha que gerar o prazer para ele. O meu era consequência ou se contente com nada. Olha, isso aqui já é psicopatia, tá? Eu vou falar de novo pra você. Tudo que você tá descrevendo aqui é um grau bem mais cruel de psicopatia mesmo. E além da infância que você teve, né, que acabou fazendo com que você se sujeitasse a isso, como você falou no começo, tem a codependência, tem o vínculo traumático que ele criou. Dá pra perceber aqui, porque o que acontece? Ele dá e ele tira. Como você não tem saída, no momento aqui, o que acontece? Teu cérebro tem que acreditar que aquela pessoa, de certa forma, é boa pra você, porque senão como é que você vai sobreviver em meio ao abuso? É uma defesa, um mecanismo de defesa que a pessoa cria ali para ela poder sobreviver literalmente. As brigas, maltratos, humilhações eram constantes. Se eu faxinasse a casa, ele quando observava dizia: limpou a casa? Ah, ficou mais ou menos. Mas se você se esforçasse, poderia ficar melhor. Isso é outra coisa que eles fazem. Ela colocou em letra maiúscula, tá? Eles querem ver até onde você vai, até onde você se humilha, até onde você aceita, até onde eles podem te rebaixar, te maltratar. E muitos deles, em atendimentos, eu vejo que é um padrão, né? Fazem isso com as vítimas. Eles querem ver você destruído, destruída, tentando fazer o teu melhor, como se nunca fosse o suficiente. Eles deixam claro pra você que nunca vai ser bom o suficiente pra você achar que você é um incapaz, uma incapaz. Sendo que na verdade isso é como eles se sentem. Então eles tentam transferir o que eles sentem pra você, porque como eles já estão lá e é uma vida miserável, eles querem que você sinta o que eles sentem pra você também viver uma vida miserável. Se eu comprasse um creme, ele ficava bravo como se eu estivesse cometendo um crime. Mas, em contrapartida, ele nos levava para passear e gastava além do que podia em lugares bons e caros. Sempre em lugares escolhidos por ele, principalmente se era um lugar em que ele poderia exibir a família linda que ele tinha.
Com o tempo, isso foi diminuindo ao ponto de não fazer questão de nos levar. Exatamente. Sentimento de culpa quando você compra algo para você começar a achar que tem algo de errado ali, que você não merece. Tudo isso já subliminar, técnicas que eles usam para que chegue a esse entendimento depois no seu subconsciente, fique lá gravado, tá? Para depois, mesmo longe deles, fique lá, a lavagem cerebral, você acredite nessas mentiras e você não consiga viver uma vida feliz. Outra coisa que você fala aqui que é importante citar, levava você em outros lugares, né, caros. Os lugares é porque era onde ele queria ir. Então você acha, poxa, ele levava a gente em lugar caro e bom. É, porque para ele tinha algum interesse ali. Era o que ele gostava, é o que interessa, importa para ele. Mas o seu creme, que era só pra você, isso não. Aí ele tentava fazer você se sentir culpada. E realmente é assim que eles fazem, já passei por isso. Você faz algo por você ou compra algo, parece que você está cometendo um crime mesmo, como se você estivesse fazendo uma coisa horrível. Agora, quando eles fazem, tá tudo certo. Me vi buscando cegamente a aceitação e aprovação daquele homem, e eu não conseguia me ver livre ou sair por minha decisão devido aos meus traumas com o meu padrasto. E ele sabia e se aproveitava disso. Um dia ele me humilhou tanto que eu, chorando, perguntei: por que tudo aquilo e por que ele fazia aquilo comigo? Se eu só queria ser amada e dar amor para ele. E mais uma vez ele me deu uma resposta que eu não conseguia entender. Ele disse: eu não me acho bonito. Eu não me acho bonito. Você é muito melhor do que eu. Gente, isso é real, tá? Eles estão competindo o tempo inteiro. Eles não veem as pessoas, a mulher, o marido, como um parceiro, uma parceira, uma pessoa que tá ali por você, pra você, que é uma só carne. Não, isso não existe com eles. Eles estão se comparando, é uma competição. Então, pra ele, ela era mais bonita, ela era muito melhor do que ele. E isso gera uma inveja, um ódio, uma raiva, e aí ele tenta destruir ela. Pra hora que ela estiver lá no fundo do poço, ele se sentir melhor, porque a pessoa vai estar horrível, e aí ele vai se achar mais bonito. Precisa baixar o outro, destruir o outro para se sentir algo melhor. Eu tinha tudo na minha frente e não entendia nada. Sentia, mas não queria ver. Não tinha coragem. Perdi totalmente o valor para ele e para mim. Eu estava fora de forma de quando o conheci. Eu não sentia que tinha valor, não me sentia viva, me sentia morta por dentro. Eu apenas existia. Veja bem, é isso realmente que acontece, é o que eles tentam fazer, que você se sinta como eles, porque eles se sentem mortos por dentro. Olha que interessante. Nas vezes que ele me via ajoelhar e abrir a Bíblia, ele tomava das minhas mãos e fechava com força, falando e rindo com deboche da minha fé. Sim, porque ali está agindo um demônio, ou demônios, no seu caso aqui era uma legião, tá? De demônios. Incrível, gente. Tive crises de pânico e depressão, estresse pós-traumático por todo esse tempo. A minha confusão mental era imensa. E quanto mais eu me definhava, ele continuava lindo, cheio de confiança e superior a mim. Se sentia grande e eu sentia que ele tinha prazer naquilo. Lógico que tinha. Não tenho dúvidas, porque são seres diabólicos. Diabólicos, tá? Sim, existem demônios agindo através da vida dessas pessoas, tá? Eu não tenho dúvidas disso, eu já tive a confirmação e revelação de Deus. Por isso que eu falo sempre aqui no meu canal sobre a parte espiritual. E esse relato aqui é mais uma confirmação disso. Só não vê quem não quer. Passou-se anos e veio o descarte. Ele me colocou para fora com nossa filha nos braços. Tomei coragem e revelei o que eu passava à minha família, que me buscou para passar um fim de semana na casa da minha mãe. Ele aproveitou e trocou as fechaduras da casa para que eu não entrasse mais. Consegui entrar para pegar minhas roupas e a da minha filha uma semana depois, porque a mãe dele interferiu. Consegui tirar pouca coisa e ele se sentiu extremamente ofendido, principalmente porque pedi meu cartão de volta. Então, por medo de eu chamar a polícia, ele me devolveu. Exatamente. São covardes, eles abusam de vocês, são misóginos. A maioria dos que são psicopatas, narcisistas, perversos, que é tudo a mesma porcaria, sociopatia, só muda ali os graus mesmo, mas é tudo farinha no mesmo saco.
tudo da mesma laia, tudo filhos do diabo. Tem uns que só param mesmo quando sabe que algo de ruim vai acontecer com eles, porque a imagem deles é tudo, né? Então, ó, vai envolver polícia, aí eles acabam cedendo. Tem medo sim. Já aconteceu comigo uma situação também que eu falei que ia chamar a polícia e a cara da pessoa ficou ali, ficou desesperado. E também, o que você falou aqui? Outra coisa que me chamou a atenção. Ah, ofendido, lógico, imagina, porque você conseguiu algo, né? Ele não teve o controle da situação, o poder ali. Então você ganhou, para ele tudo é um jogo. Quem ganhou ali foi você. Mesmo depois de tudo isso e muito mais, que não dá para contar tudo, ele ainda me manteve refém, porque ele vinha à minha casa, dizia que me amava e que nossa família estava destruída por minha culpa. Dizia que eu tinha que mudar e que o dia que eu mudasse, ele reataria comigo. Enquanto isso, a depressão me consumia. Um dia, ele ficou doente e me ligou pedindo ajuda e eu, besta, fui ajudar. Ele estava com diarreia e vômito. Eu dei banho, fiz sopa, passei a noite cuidando dele. E no outro dia ele postou uma foto da amiga Karina, dizendo que tinha uma grande amiga que ajudava ele trazendo sopa e carinho. Triangulação total. De novo, olha como esse relato é tão importante, gente. Exatamente isso acontece. Por a culpa nela, que acabou porque a culpa foi dela. Ela que errou. O casamento, a família foi destruída por causa dela. Então a hora que ela estiver boazinha, quando ela merecer, quando ela se tratar, aí ele volta. Tá repreendido em nome de Jesus. Quem quer um demônio desse na vida, gente? Eles se acham tanto que eles não têm noção do ridículo. Só rindo mesmo. Na mesma semana tive que levar minha filha na casa dele para eu trabalhar, pois o mesmo estava de folga. Então tive o encontro do carro da Karina na garagem. Com um mês comecei a entender que eles sempre tiveram um caso e as coisas começaram a ser reveladas para mim. A cada dia era uma decepção nova. Nessa mesma semana, ela encostou o carro no horário de saída da empresa que trabalhávamos e beijou ele na minha frente e na frente de toda a empresa. E eu virei o comentário do mês na fábrica. Dentro de 6 meses eles estavam casando no cartório e postando fotos com a minha filha se intitulando mãe dela. Provavelmente ela é mais uma da laia dele, tá? Eles se merecem. Deixa que os dois vão tentar se destruir aí, eles que se entendam. Ou ela tá tão manipulada por ele, ele falou tanta coisa de você pra ela, tá? Mas não justifica, tá? Porque a vida é dela, é ela que escolhe o que ela vai fazer ou deixar de fazer, por mais que ele induza ela a fazer. Ninguém tem poder de obrigar ninguém, eles manipulam. Fizeram vários boletins de ocorrência infundados contra mim. Eu nunca havia pisado em uma delegacia na vida. Tive que arrumar um advogado e gastei muito dinheiro com isso. Quanto mais eu sofria com a exposição, mais me sentia derrotada, mais o amor deles era fortalecido. Cheguei ao fundo do poço. Não tem amor fortalecido aqui neles não, tá? É tudo mentira, tudo fingimento. E isso que eles fizeram com você é realmente para destruir tua vida, para te infernizar, porque os demônios tomaram conta ali e é o que eles fazem, é o propósito deles aqui na Terra. Mesmo casado com ela, ele vinha conversar e querer me aconselhar a seguir minha vida sempre com um sorrisinho de satisfação no rosto. Eu nunca havia ouvido falar em narcisismo, sociopata ou coisa do tipo. E foi aí que apareceu um vídeo por acaso no YouTube, fui assistir e eu fui relacionando tudo. Fui convidada por uma amiga a ir na igreja dela e neste dia a pregação foi muito linda. Então me emocionei com o amor de Deus que eu, por mais que orasse, eu não conseguia sentir. Então, um irmão da igreja que eu nunca vi antes pediu para orar por mim e disse que Deus queria falar comigo. E ele disse que eu não me entristecesse, pois ele iria reconstruir tudo novamente e que eu iria mudar, que o meu cabelo seria diferente e que eu falaria de Jesus e que ele me exaltaria. No momento eu saí meio sem saber, meio sem acreditar, mas ficou gravado na minha mente. Foram 2 anos de morde-a-sopra com o pai da minha filha, que vinha buscá-la todo fim de semana e fazia questão de fazer piadinhas desagradáveis ao meu respeito. Ou quando ele vinha falando mal da atual esposa e dizendo sentir saudades de mim.
Nesse tempo pedi demissão do trabalho porque queria me afastar dele e daquele ambiente tóxico, porque as pessoas não falavam mais comigo e nem me davam bom dia. Descobri que ele mostrava marcas no braço dele e dizia que fez tudo o que fez porque eu era louca e tentei matá-lo a tesouradas. Soube que ele tirava a camisa para mostrar para as pessoas o quanto eu era louca e o quanto ele sofreu e tentou levar esse casamento adiante. Gente, isso é muito real que acontece com essas pragas dos infernos. Falar, difamar a pessoa, falar que é louca, mostrando machucados que provavelmente ele mesmo fazia nele, já aconteceu isso comigo também. Ai, só Deus na causa mesmo. Ao ponto das pessoas do trabalho nem darem bom dia para ela, tá? Por isso que eu falo que a gente tem que ter discernimento de Deus e não ouvir o que as pessoas falam pra gente dos outros. Faça seu próprio julgamento. Ora a Deus e pede confirmação. Não se baseie, não olhe para o outro através dos olhos de uma pessoa. Olhe através de você, dos seus olhos. Eu sei que é difícil quando você gosta e admira uma pessoa, é assim que eles agem. Mas a gente também tem que ter, sabe, discernimento, tem que ter nossos valores, nossos princípios e analisar para ver de verdade quem é a pessoa, convivendo com a pessoa e não pelo que os outros estão falando. A gente já fica esperto, né? Talvez seja, talvez não seja, mas não tire conclusões assim precipitadas, porque você pode estar julgando, né, agindo de má fé ali, sendo que essa pessoa não merece, porque só Deus conhece a intenção dos corações. Vamos lá. Por conta dos vídeos que encontrei e do amor de Deus que me acolheu, fui me distanciando e um dia escrevi uma carta a Deus sincera pedindo uma chance de formar uma nova família. E com toda a fé descrevi como gostaria que fosse meu esposo, tanto no físico quanto na forma de me tratar e forma de tratar minha filha. Guardei, orei e esqueci da carta. Gente, isso aqui foi ótimo. E eu trago aqui, vamos lá, todo mundo aqui que passou por relacionamento abusivo. E olha só o que ela passou, tá, gente? E olha a fé dela. Eu falo, é só Deus que pode nos livrar dessas amarras do inferno, das trevas, porque é espiritual, tá? Sem Deus não tem como a gente sair disso. E não só isso, Ele revela, Ele liberta e Ele dá a dupla honra. Ela escreveu a carta, ela pediu do jeitinho que ela queria, então escreva a sua carta para Deus do jeitinho que você quer e aí Deus vai trazer para você. E ela continua aqui. Deus é bom o tempo todo. Conheci meu amor, que hoje é o meu marido, e ele é exatamente como descrevi na carta que fiz a Jesus. Temos um relacionamento saudável e feliz. Olha aí a resposta. Muitas pessoas perguntam, tem como? Tem como sim. Por quê? Porque Deus é maior. Aquele que habita em você é maior do que o que habita no mundo. Se você coloca Deus acima de tudo na sua vida, você agora consegue ver quem realmente vem dele para a tua vida e quem não vem dele. Não tem como depois de você ter essa revelação, que é um medo que a gente tem, né, de ter outra pessoa assim na nossa vida e a gente fica meio paranoica, né, que acha que todo mundo é narcisista. Não tem o que temer, porque uma vez que você sabe, as vendas espirituais foram tiradas dos seus olhos, é só questão de tempo e pouco tempo para você ver que é mais um deles. Então não tem por que se preocupar. É só confiar em Deus, entregar para Ele e Ele traz. Ele traz as coisas que Ele quer trazer para sua vida. O ex não deixou barato ver a minha felicidade e colocou a esposa dele para fazer escândalo na minha porta com uma semana que eu tinha casado. A ponto dos dois me agredir grávida, gritar na porta do condomínio que desejava a morte do meu filho. Chutaram minha barriga e minha filha assistindo tudo. Pela honra e graça de Deus, que conhece meus passos e o meu coração, meus filhos não sofreram dano nenhum. E com isso consegui uma medida protetiva contra os dois. Yes, yes, yes! Eles mesmos se entregam, eles mesmos se destroem. Deus é maior. Somente com o tal distanciamento consegui ter paz para gerar meu filho. Glória a Deus por isso. O relacionamento dos dois acabou 1 ano depois. Ah, não é de se admirar, né? E ela, por mais que tenha errado comigo, é somente mais uma vítima. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tomara que tenha sido só mais uma vítima mesmo e que ela se arrependa de todo o mal que causou a você também, né? Ela perdeu tudo o que tinha e provável que tenha adquirido muitas feridas também, assim como eu. Logo em seguida, ele já engatou outro relacionamento ao qual está hoje. Uma boa moça e que se parece muito comigo lá no passado. Sinto pena. Entrego nas mãos do Senhor.
É isso, orar por ela, né? Creio que Jesus sabe de todas as coisas e conhece o coração de cada um profundamente, e Ele reconhece seus filhos. E mesmo que hoje você não sinta sua presença, não entenda, Ele está segurando sua mão e na hora certa você entenderá. Que lindo! Verdade. Entendi o sentido de todas as frases, situações, comentários das irmãs, da mãe dele, da primeira esposa, como se abrisse uma luz. Graças a esses vídeos na internet e ao amor de Deus. Creio que a hora dele chegará, e não será por minhas mãos, mas pelas mãos de Deus. Temo hoje pela minha filha, ao qual hoje ele trata muito bem, mas não confio que será sempre assim. Espero que com meu relato eu possa ajudar alguém a ver que mesmo na escuridão que essas pessoas nos colocam, ainda existe luz. Muito obrigado, grande abraço. E é isso, gente. Não tenho nem o que falar aqui muito, né? Porque ela falou tudo. Muito obrigada a você, Alice, que tirou o seu tempo para escrever esse e-mail, descrevendo coisas que eu sei que vieram inspiradas por Deus para trazer aqui, para abençoar, levar cura, libertação a muitas vidas que eu creio que serão através desse vídeo. Deus abençoe sua vida por isso, que você tenha aí muita felicidade, muita alegria por todo o seu viver aqui na Terra, que Deus continue te guiando, te abençoando, te livrando de todo o mal. Você merece o melhor, todos nós merecemos, e a confiança tem que estar sempre em Deus acima de tudo e de todos, porque é Ele que nos cuida, Ele que nos livra. Eu espero ter ajudado, um beijo enorme no coração de todos vocês, fiquem com Deus, deixe seu like se gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você crê que vai ajudar e se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!